Fala fera, vamos falar sobre trabalho de uma força, como que essa turma está realizando aí nesse GIF animado, tá bom? Bem, para que se tenha o trabalho de uma força, você precisa, óbvio, aplicar uma força e essa força precisa provocar um deslocamento, tá certo? Então aqui nós temos a garota exercendo uma determinada força nessa Kombi e por conta dessa força a Kombi se desloca de D, tá? Nós vamos ver ainda dentro dessa playlist o trabalho de outras forças, como o trabalho da força peso e o trabalho da força elástica, tá bom? Bem, pessoal, vamos falar de um trabalho de uma força constante. Eu tenho aqui uma força constante F, ela tem uma determinada inclinação θ em relação à horizontal e essa força provoca esse deslocamento aí, ó. Então, o trabalho, que eu estou chamando aqui de W, é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo θ, tá aqui, tá? Porque nós calculamos o trabalho da força na direção do movimento. Alguns autores, alguns livros, algumas pessoas costumam chamar o trabalho de tal. É essa letra grega aqui, ó, que parece um Tzinho, mas você puxa a perninha dele para a direita. Eu vou usar W para me referir ao trabalho, mas você pode usar a letra tal também, não tem problema. Bom, pessoal, então o trabalho de uma força qualquer é o produto da sua força pelo deslocamento, pelo cosseno da inclinação, se houver, tá bom? A unidade de medida de trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. Bem, se a força for constante e na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, nós não temos a inclinação, então não precisa do cosseno, o trabalho é força vezes o deslocamento. Essa força que tem a mesma direção e sentido do deslocamento, ele é chamado de trabalho motor, é um trabalho que favorece o movimento. Mas nós podemos ter também um movimento a partir de uma força contrária. Então, mesmo que essa caixa se desloque para frente, pode haver uma força de resistência aqui, uma força F, e aí esse trabalho vai ficar negativo, tá? O trabalho da força resistente, o trabalho resistente, ele é um trabalho que tem um sinal menos, ele é negativo, porque ele atrapalha o movimento, ele não é favorável. Outra força que pode aparecer também é a força perpendicular ao deslocamento. Veja, a caixinha está se deslocando para a direita e existe uma força F aqui, ó, como se fosse uma força normal, perpendicular a esse deslocamento. A força é vertical, o deslocamento horizontal, força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, não existe trabalho, tá? Porque o cosseno de 90 graus, lembra do cosseno lá, da inclinação? Ele é igual a zero. Então, qualquer força vezes qualquer deslocamento, vezes o cosseno de 90, que é zero, vai dar zero, não é isso? Então, nós temos aqui essa aplicação. Vamos fazer algumas questões? Veja bem, nesse problema, a jovem da figura desloca sua mala de viagem aplicando por meio do fio, né, como se fosse um cabinho aqui, ó, uma força de intensidade 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Determine o trabalho que T realiza no deslocamento AB, tal que esse deslocamento seja de 50 metros. Eu tenho que o cosseno de 60 é 0,5 e o seno é 0,87. Pois bem, pessoal, como que eu calculo o trabalho de uma força? Trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 60 graus. O valor da força está aqui, ó, 100 newtons. O valor do deslocamento está aqui, ó, 50 metros. E o valor do cosseno de 60 está aqui, 0,5, visto que o ângulo que essa bolsa faz é de 60 graus, como você pode ver nessa figura daqui. Então vamos lá, a força é 100, o deslocamento é 50, o cosseno de 60 é 0,5, eu tenho que o trabalho é 2.500 joules, tá certo? Foi o trabalho que essa garota exerceu sobre a mala. Vamos fazer outro problema aqui.
O bloco está se deslocando numa mesa horizontal em movimento retilíneo uniforme, sob a ação das forças indicadas na figura. A força F, que é essa aqui para a direita, tem intensidade de 20 newtons. Determine o trabalho realizado por cada uma das 4 forças no deslocamento AB, sendo esse deslocamento de 2 metros. Bom, pessoal, a primeira força que eu vou fazer o trabalho, calcular o trabalho, né, é essa força F. A força F tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento AB, então o trabalho é F vezes D. Sabendo que a força F tem intensidade 20 newtons e que o deslocamento AB é de 2 metros. Então F é 20, D é 2, o trabalho da força F é um trabalho de 40 joules, ok? Agora vamos calcular o trabalho de FAT, o trabalho da força de atrito aqui. O trabalho é F vezes D, negativo, porque a força de atrito tem um sentido contrário ao deslocamento AB, então o trabalho é negativo. Mas quem é o FAT? Quem é o FAT? Como ele diz aqui em cima, pessoal, o movimento é retilíneo e uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, o módulo dessas duas forças é o mesmo, porque não tem aceleração. Então a força resultante é 0, a aceleração é 0 quando o movimento é retilíneo e uniforme. Então essas duas forças tendo a mesma intensidade, o FAT tem a mesma intensidade de F, que é 20 newtons, tá bom? Muito bem, o valor de FAT é 20, o valor do deslocamento é 2, o trabalho de FAT é menos 40 joules, tá bom? Agora vamos calcular o trabalho da força normal. Veja bem, pessoal, a força normal é perpendicular ao deslocamento. O deslocamento AB é horizontal e a força normal é vertical. Esse T de cabeça para baixo é o símbolo de perpendicular. Quando a força for perpendicular ao deslocamento AB, o trabalho vai ser 0. A mesma coisa para o peso. O peso é vertical, o deslocamento AB é horizontal, então a força peso é perpendicular ao deslocamento AB. Ou seja, o trabalho vai ser igual a 0. Todo trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento vai ser nulo. Então aqui nós vimos como calcular cada um dos trabalhos de uma força constante, tá, pessoal? Lembra que essas forças são constantes. Mas espera lá. E se a força for variável? Se a força for variável, pessoal, imagina que aquela garota que empurrava a Kombi, lembra do início do slide? Imagina agora que ela está exercendo uma força F, só que essa força vai ficando cada vez maior. Ela vai ganhando aqui velocidade, né? E vai empurrando a Kombi também com uma força cada vez maior. Olha no gráfico que o valor da força vai aumentando com o passar do deslocamento. O valor da força aumentando aqui, ó. Quando eu tenho um gráfico da força pelo deslocamento, eu digo que o trabalho é numericamente igual à área desse gráfico, pessoal. Mas que área, professor? Olha só, aqui eu tenho a linha do gráfico, beleza, fera? E aí, se eu puxar uma sombra desse gráfico, ó, eu formo uma figura. Nesse caso, formou um trapézio. E aí a área desse trapézio é o valor do trabalho. Então você calcula o valor da área, joga no lugar do trabalho e depois bota a unidade de joule. Vamos ver como resolver um problema parecido? A intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função da sua posição sobre o eixo OX, conforme o gráfico a seguir. Calcule o trabalho total realizado sobre a partícula. Pessoal, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Nesse gráfico eu consigo identificar duas regiões. Uma região no quadrante positivo, ó, que é um trapézio, e uma região no quadrante negativo, que é o triângulo. Então eu vou calcular duas áreas e, consequentemente, dois trabalhos. Vamos começar? Olha só, aqui nessa área 1, eu vou calcular o trabalho 1. Trabalho 1 igual a área 1, que é um trapézio. Então ele é base menor, né, mais base maior, vezes altura sobre 2. Olha só, pessoal, a base pequena dele aqui em cima vai do 2 até o 6. Então vale 4. Coloquei aqui. A base grande vai do 0 até o 8. Então botei o 8 aqui, de 0 até o 8. E a altura vale 20. Então
Então, coloquei o 20 aqui, belezal. E o 2 já estava lá na fórmula da área. Fazendo essa continha aqui, 4 mais 8 é 12, dividido por 2 é 6, vezes 20, 120. Então, o trabalho nesse primeiro pedaço foi um trabalho de 120 joules positivo, porque ele está no quadrante positivo. Agora, eu vou calcular a outra área, que é a área desse triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. E ele está no quadrante, ó, negativo. Ó, os valores negativos aqui embaixo. Então, a base, ó, de 8 até 12, a base é 4. De 8 até 12, 4. A altura vem aqui embaixo, ó, a altura 40. 4 vezes 40 dividido por 2 é menos 80 joules. Como que eu calculo o trabalho total? Eu somo todo mundo. O primeiro trabalho é 120, o outro trabalho é menos 80, 120 menos 80, 40 joules. Ok? Então, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Beleza? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre trabalho de uma força. Não deixem de assistir as outras aulas nessa playlist que eu estou indicando aqui em cima. Ó. Tem todas essas aulas aqui para você assistir. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha para a sua turma ver o nosso trabalho. Ok? Aquele abraço.